Boa noite, a paz de Jesus a todos. Amém. A minha parte ela é mais formativa, teológica, mas também não deixa de ser uma parte espiritual. Não deixa de ser uma parte espiritual. O primeiro dia da novena, agradeço a todos do grupo, o pessoal que convidou, o Ricardo, para falar do Espírito Santo como seio da Trindade. Então a gente precisa compreender um pouco a questão da Trindade e qual a importância do Espírito Santo no meio de nós. Então nós tivemos aqui durante esse período, aqui antes de iniciar, muita graça, muitas bênçãos que vêm do Espírito Santo. Mas nós sabemos que a nossa igreja, que caminha mais de 2000 anos e pouco, ela não é só do Espírito Santo. Por isso o tema é o Espírito Santo no seio da Trindade. O que eu quero dizer com Trindade? A Trindade é Deus. Deus. Sempre desde o início do Antigo Testamento, na criação, nós ouvimos falar de Deus. Somente Deus. Inclusive, amanhã na primeira leitura, nós vamos compreender um pouco quando Moisés sobe na sarça ardente e ali ele vê um fogo que não consome. E aí ele pergunta para esse fogo, quando esse fogo diz, eu sou Deus, e cuidado para entrar aqui, que esse lugar é santo. Eu quero que você vá, a presença de Deus diz para Moisés, que você vá até o Egito. E a pergunta de Moisés, quando eu chegar lá no Egito, o que eu vou dizer? Quem me enviou? Deus diz, você diz que eu sou aquele que sou. Yahvé, significa em hebraico. Então, todo o Antigo Testamento se fala de Deus, Yahvé. Ali, por exemplo, na criação, a gente já vê, façamos o homem à imagem e semelhança. Esse façamos. Então, Santo Agostinho entra no segundo, terceiro século, a inicia então a nossa reflexão de hoje. Porque a nossa reflexão de hoje vai partir da Trindade. E não se falava na Trindade antes, queridos irmãos, do terceiro século. Se falava de Deus. Mesmo quando Jesus ele veio, ele apresenta ao Pai. Jesus ele fala do Pai. Quando Tomé pergunta, então mostra-nos o Pai. Ele diz, quem me vê, vê o Pai. Jesus não veio pela vontade dele. Jesus veio enviado pelo Pai. Mas enviado pelo Pai com a ação do Espírito Santo. E aí então, no século III, começa essa reflexão diante das heresias. As heresias significa aquelas pessoas que também eram cristãos, mas que não tinham conhecimento nem do Espírito Santo e também não tinham conhecimento de Jesus. A primeira preocupação da igreja foi com Jesus. Então os hereges diziam, os saducistas, por exemplo, Ário, que a natureza de Jesus era uma natureza não igual à do Pai. Então, Jesus, ele veio do Pai, mas ele era um filho adotivo na sua natureza. E aí, então, Agostinho rebate, e também aquelas pessoas daquele período, no concílio de Nicéia, 325, onde havia mais de 318 bispos, e somente 22 pessoas que eram hereges para discutir a divindade de Jesus. Na divindade de Jesus, ele é da mesma substância do Pai. Jesus, então, é Deus igual ao Pai, a mesma substância do Pai. Mas aí, nessa dualidade da mesma substância, há uma diferença no sentido da geração. A primeira questão é Deus, Jesus é Deus, mas Jesus sendo Deus, ele se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Pai, então, não se fez carne, quem se fez carne foi Jesus. Então, a discussão nesse concílio foi sobre se Jesus era Deus igual ao Pai,
E chegou-se à conclusão que Jesus tinha a mesma substância do Pai, então ele era Deus, ele é igual ao Pai na divindade, e Jesus era o Filho. Se Jesus era o Filho é porque tinha o Pai. Se tinha o Pai, então simplesmente na natureza humana, Jesus nasceu humano, ele era gerado do Pai, não ele é filho do Pai. Nós somos criaturas do Pai. Jesus, mesmo sendo filho, sim, era filho, mas gerado, não criado pelo Pai. Porque se Jesus fosse criado pelo Pai, ele não era Deus. A substância de Jesus se iguala na divindade. Jesus era Deus igual ao Pai, mas ele era homem, ele era humano. Então, a humanidade de Jesus foi gerada. Então, se vocês pegarem amanhã, por exemplo, no creio, na parte do creio, vocês vão ver a primeira parte, Jesus gerado pelo Pai. Uma vez que ele foi gerado pelo Pai, então ele é Deus, ele não pode ser criatura. Então, a discussão dos hereges é que ele era uma natureza inferior ao Pai. Não, ele não tem uma natureza inferior. A única questão aí teológica é a questão, por exemplo, Jesus foi gerado pelo Pai, mas o Pai, aí se pergunta, quem gerou o Pai? Ninguém. O Pai não teve ninguém que gerou. Ele é Pai, ele é Deus. Talvez naquela reflexão que quando nós éramos criança, e nós perguntávamos, ou também o filho de vocês, mas quem criou Deus? Quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Deus é um ser incriado. Criou por si mesmo. A natureza, a substância de Deus é incriada. Não tem como criar a Deus. Porque se não, ele não seria Deus. Se ele fosse criado, ele seria criatura. Ele é Deus. Deus Pai se gerou por si mesmo. Deus Filho, na pessoa do Filho, foi gerado pelo Pai. Porém, na criação, toda a criação, Jesus fez parte. Então, se a gente pegar, por exemplo, no Antigo Testamento, qual reflexão nós poderemos, então, analisar como a Trindade? Quando chega os 3 anjos para visitar Abraão, e Abraão acolhe os 3 anjos. Ali, ele acolhe, ele dá comida, ele vai lá, mata um animal, e depois um dos anjos diz assim, olha, daqui 1 ano nós voltaremos, e Sara vai te dar um filho, que era estéril. Abraão até ficou meio assim, porque Sara tinha mais de 100 anos na época. Segundo Santo Agostinho, há uma grande possibilidade de ser a Trindade presente nos 3 anjos. Segundo Santo Agostinho. Única presença que ele diz no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente vê no batismo de Jesus. No batismo de Jesus, quando Jesus é batizado no Rio Jordão, o Pai, quem aparece sobre as nuvens é o Pai, a voz é do Pai, este é o meu Filho amado. E sobre ele desce o Espírito Santo em forma de pomba. Em forma de pomba. O Espírito Santo não é pomba. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, Jesus é uma pessoa. O Espírito Santo, segundo na teologia, não há nenhuma possibilidade. Talvez nós temos eles como dom, ali quando recebemos a crisma. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Então, essa reflexão que nós estamos fazendo, ela vem em Nicéia. Mas em Nicéia ainda há a questão que os pneumocos refletiam sobre o Espírito Santo. Porque eles diziam no século IV que o Espírito Santo era uma força que vinha de Deus. Que ele era igual o Pai, o Filho é uma força que vinha de Deus. Não. O Espírito Santo também é Deus.
O Espírito Santo, ele é Deus, tão qual o Pai e tão qual ele é o Filho. A mesma substância. Por isso, sendo a mesma a substância, Jesus e o Espírito Santo são consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância divino. É a processões que fala da divindade. Mas aí, essa questão não foi discutida em Nicéia, foi discutido em Niceno Constantinopolitano. Amanhã, no creio que vocês vão rezar, vocês vão ver a parte de Jesus, a primeira parte, e depois a segunda parte do Espírito Santo. Então, segundo Santo Agostinho, fala da possibilidade do Espírito Santo vir do Pai e do Filho. Aí, então, entra duas reflexões que é muito importante que nós reflitamos aqui. A que vem do Oriente, chama-se filioque. Segundo eles, o Espírito Santo vem do Pai e do Filho. Segundo eles. E a reflexão ocidental, o Espírito Santo vem do Pai e passa pelo Filho. Há uma reflexão muito importante, porque no Oriente, as igrejas do Oriente, houve o cisma em 1054. Uma das discussões fortes foram essas, das separações da igreja com o catolicismo, com a igreja católica apostólica romana. E lá eles davam muito mais ênfase ao Espírito Santo do que as igrejas ocidentais. Por isso é importante que nós compreendamos que nessa assembleia houve-se a discussão, e dentro da discussão se chegou à conclusão, pelos mesmos bispos, que o Espírito Santo também é gerado, porque ele é Deus. E o Espírito Santo, ele é importante. Até Santo Agostinho diz que é o Espírito do Pai e do Filho. O Espírito do Pai e do Filho, queridos irmãos, significa Deus. Não é uma força que vem de um, vem de outro. Então, Jesus, o que ele faz? Quando ele reúne os discípulos, ele já estava antes da morte, antes da crucificação. O que ele diz aos apóstolos? É preciso que eu vá, porque se eu não for, o Pai não envia o Espírito Santo sobre vocês. Se eu não voltar, ressuscitado, porque eu e o Pai enviaremos sobre vós o Paráclito. Vocês não ficarão órfãos. Por isso, a ação nossa da igreja, mesmo ela não sendo só do Espírito Santo, todos os nossos dons, vocês cantaram muito bem aqui, todos os dons, cantaram bonito, é o Espírito Santo que deu esse dom. Uma reflexão. Vamos ver como que eram os apóstolos antes de Pentecostes. Pedro negava, teve medo. Ele tinha medo, ele negou por medo. Veja ele depois do Espírito Santo, esse mesmo Pedro, diante daqueles poderosos, daquelas lideranças de Israel. Esse Jesus que vocês crucificaram, não foi Pedro que falou, foi o Espírito que falou por ele. Foi a ação do Espírito Santo. Quem faz com que vocês estejam aqui cantando alegre, tenha vontade, queridos irmãos, de louvar a Deus? Quem faz com que vocês, quando erram, conscientemente vai e procura um sacerdote para confessar? Quem faz com que a gente possa colocar os dons a serviço, amar? E quem fez também com que nós largássemos, não que nós não somos pecadores, mas que a gente largasse todo esse mundo para viver a igreja, para amar a Eucaristia, para amar as coisas de Deus, foi o Espírito Santo. Agora, quem enviou o Espírito Santo sobre nós? Pai e o Filho. Porque, como diz
Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor sem o Espírito Santo. Imagine sem o Espírito Santo a Eucaristia. É um pão. Por isso a Trindade está presente em toda a missa. Ah, mas não fala do Pai na missa. O Pai é toda a missa. A oração é direcionada ao Pai. No momento da transubstanciação, quando o sacerdote, no momento da liturgia eucarística, depois do santo, estende as duas mãos sobre o vinho e sobre o pão. Naquela transubstanciação, na teologia chama epiclese, o Espírito Santo vem. Aquele pão não é o Espírito Santo, é Jesus. Mas quem transforma e quem faz a transubstanciação, que aquele pão, matéria, deixa de ser o pão e se torna Jesus, é o Espírito Santo. E quem envia é o Pai. A mesma coisa, vamos fazer uma reflexão da cruz. Quem morreu na cruz? O Espírito Santo não morreu na cruz. O Pai não morreu na cruz. Mas quem morreu na cruz foi um Deus? Sim, foi um Deus. Ah, mas eles não são da mesma substância? Eles não são na mesma igualdade? Sim, não muda nada. Talvez para os gregos, olhando para a cruz, os gregos com tanta sabedoria. Olha, por exemplo, quando a gente olha para a cruz, quem faz com que a gente possa, na Sexta-feira Santa, fazer adoração, fazer a nossa reflexão? O significado, o sentido da morte de Jesus é o Espírito Santo. Se um filósofo, se um pagão olha para a cruz e não vive essa ação do Espírito Santo, para ele não tem significado nenhum. Porque ele não tem a consciência de que ali é Jesus. Nós temos a consciência de que Jesus morreu na cruz, o homem e Jesus, o Deus, que Deus morreu na cruz por Jesus. É interessante nessa reflexão, porque não foi quem enviou Jesus para se encarnar, o verbo tornar-se carne, foi o Pai. E Jesus obedeceu o Pai. Se vocês pegar Filipenses 2 ali, está todo ali. Porque no momento ali que ele estava no Horto das Oliveiras, suando sangue, humanamente dizendo, vocês acreditam que ele também não teve um desânimo? Chorou, suou sangue e disse, Pai, faça de mim esse cálice, mas se for da tua vontade, que eu vá até o fim. Ele obedeceu até a cruz, porque ele era Deus, ele era humano. Nenhum outro homem, nenhuma outra pessoa, nenhum profeta. Domingo nós falávamos da transfiguração. Jesus simbolizava Moisés, simbolizava Elias, a lei simbolizando em Elias, no Moisés e também Elias. Nenhum outro suportaria o que Jesus suportou, se ele não fosse Deus. E na ressurreição, quem ressuscita Jesus é o Pai. Então vocês veem que a distinção de que nós estamos hoje trabalhando nessa novena são de pessoas. Não é da divindade. A divindade é a igualdade. E quando nós ressuscitamos, porque falar em ressurreição, a gente sabe que só está ressuscitado Nossa Senhora, que foi assunta ao céu, elevada pelos anjos, está em corpo e alma, e Jesus, que está em corpo e alma divindade, que ele ascendeu. E nós veremos na Trindade a imagem de Jesus humano ressuscitado, glorioso. E nós ressuscitaremos nele. Mas aí entra a teologia de Paulo. Quando nós seremos chamados filhos de Deus, que nós somos criaturas, na ressurreição. Porque lá nós seremos igual a Jesus.
ressuscitado. Não era a vontade do Pai que houvesse a morte. Não era a vontade do Pai que houvesse o pecado. O pecado veio, queridos irmãos, eu lendo Santo Agostinho, se vocês tiverem a oportunidade de ler sobre Santo Agostinho, a questão, vocês leem o livre-arbítrio. Aí, mas por que Deus então permitiu que o pecado viesse? Muitas pessoas perguntam, às vezes os catequistas, padre, mas as crianças perguntam, por que o Satanás pecou, se ele era o anjo mais bonito, por que tem, se Deus deu o livre-arbítrio, e se ele sabia, mais ainda, tem padres que perguntam, se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, por que ele permitiu? Porque se ele não permitisse, ele não era Deus. Vocês têm o filho de vocês. Não, eu sou pai, então eu vou pegar meu filho, vou colocar meu filho aqui dentro do quarto, fechar, vou levar a chave. Quando voltar do trabalho, eu abro, eu sou pai. Às vezes vocês têm vontade de fazer isso. Mas aí é só autoridade. Deus não quis fazer isso. Ele deixou livre. Os anjos pecaram porque quiseram. Ele deixa livre a humanidade. As pessoas pecam porque quer. Ah, mas Deus criou tudo. Então ele criou o mal. Ele não criou o mal. Ele não criou o sofrimento. Deus não criou a morte. É bom que nós saibamos isso, se alguém perguntar. Está lá em Santo Agostinho, se vocês tiverem oportunidade de ler, tanto no livre-arbítrio, como também ele fala um pouco da criação. Na reflexão que ele faz, não há, Deus não criou o mal. Deus não nos criou para o sofrimento. Deus nos criou para, queridos irmãos, para a felicidade. E por isso, então, foi necessário que assim que houve o pecado, que Jesus viesse. Mas toda a ação de Jesus veio do Espírito Santo. Assim que ele foi batizado, ele vai no deserto. Se prepara durante 40 dias e 40 noites de oração. Quando ele desce, ele já é tentado com as três tentações. Ele vence pelo poder da oração. Porque ele sabia que Satanás viria forte nele. E depois, então, como diz no próprio evangelho do primeiro dia domingo da quaresma, que Satanás volta a tentar ele no final, porque não queria a morte dele, mas nem ele entendeu. Uma vez eu estava vendo uma pregação do Padre Jonas, e o Padre Jonas dizia que Satanás foi entender a morte de Jesus depois que ele morreu. E ele disse, esse é o Filho de Deus. Porque Jesus calava ele em vários momentos. Jesus não deixava ele falar. Quando ele olhou para Maria ao pé da cruz, essa é aquela que iria pisar na cabeça da serpente. E também a ação de Maria foi toda ela do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que traz no seu ventre Jesus Cristo encarnado. Sabe que para a gente compreender um pouco essa questão e a importância do Espírito Santo que vocês estão dizendo hoje no seio da Trindade, conhecer a pessoa. E aí, outro ponto que muitas pessoas perguntam, a ação de Jesus era a ação do Espírito Santo. Os judeus não compreenderam, porque Jesus expulsava pelo Espírito Santo. Ele não expulsava por ele. Paulo e os apóstolos expulsavam em nome de Jesus. Mas Jesus ele fazia, tanto que os judeus disseram, você expulsa por Beelzebul. Ele falou, não, a minha ação é de Deus. E Jesus diz, quem pecar contra mim, terá perdão. E de fato tiveram, porque quando mataram ele na cruz, a primeira coisa que ele disse na cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Pecar contra o Espírito Santo é pecar contra Deus. É pecar contra a ação de Deus. É pecar contra a vida. É pecar contra o amor. É ofender a Deus. E esse pecado Deus não permite.
E as pessoas que matam, e as pessoas que cometem tanto absurdo, é porque mata o Espírito Santo dentro dele. E a gente pergunta, mas poxa vida, tantas pessoas foram batizadas, tem o Espírito Santo que a gente recebe no batismo. Tantas pessoas fizeram catequese, fizeram primeira comunhão. Eu lembro uma vez, eu tinha 3 meses de padre, e aí eu fui fazer uma missa numa prisão. Aí tinha um jovem que dizia, não para mim, para outro padre, olha o padre que celebrou minha primeira comunhão. Olha o padre que celebrou minha crisma. Olha o padre dizendo para o outro padre. Quer dizer, qual é a consciência que eles tinham? Era a consciência que o próprio Espírito colocava no coração deles. O Espírito age no meio de nós. E por isso sempre eu digo para as mães que aquilo que foi ensinado, o Evangelho, aquilo que eles aprenderam na catequese, aquilo que vocês, mães e pais, ensinaram para os seus filhos, o Espírito guarda no coração. No momento certo, eles vão colocar em prática. No momento certo, eles vão necessitar. Então eu digo que a nossa ação aqui é do Espírito. E que Deus, então, ilumine muito esse grupo. E que a gente, compreendendo a ação do Espírito, a gente possa fortalecer mais ainda em nossa fé. Mas eu repito, toda a igreja não pode ser só Espírito Santo, senão ela é uma igreja, queridos irmãos, nós não somos anjos, somos seres humanos. A nossa igreja precisa de oração, precisa de espiritualidade, precisa da nossa ação, precisa de tantas coisas importantes, que é fundamental que nós compreendamos que a Trindade está no meio dela. E o grupo de oração, ele só foi movido por uma ação de muitos jovens dos Quênia, nos Estados Unidos, que depois do Concílio do Vaticano II, que terminou em 1965, um grupo de jovens, vendo as igrejas evangélicas cada vez mais aumentando, as igrejas evangélicas cada vez mais crescendo, eles diziam naquele livro Punhal, Cruz e o Punhal, e a Igreja Católica? Por que a Igreja Católica não tem essa ação do Espírito Santo? Quantas pessoas que trocaram de igreja nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, antes da renovação, porque ia na igreja e cansava de ver muitos padres falando do social. Não que isso não seja importante, é importante. Mas quando a renovação, depois, que Paulo VI, na oportunidade, quando foram conversar com ele, disse ao grupo, vocês podem fazer uma novena do Espírito Santo. E pode fazer com que dentro da Igreja Católica o Espírito Santo possa agir. Mas não esqueça de Maria. Assim como Maria esteve presente em Pentecoste, que ela esteja presente também dentro desses grupos de orações. Maria, ela não é a mãe da Trindade, mas ela tem uma graça especial porque ela foi escolhida pelo Pai entre gerações de mulheres. Ela é a mãe de Jesus Cristo. Imagine você carregar no ventre um filho Deus, um filho de Deus. E ela é a esposa do Espírito Santo. E aí depois, então, veio para o Brasil com o padre Eduardo, o padre Haroldo. Ela estendeu todo esse movimento bonito que hoje nós fazemos parte. Tantos padres da diocese que são originados desse grupo de oração. Toda a ação do Espírito Santo. E é aqui que nós aprendemos o amor a Jesus. Mas eu era da catequese, eu era da pastoral, e ali também eu fazia com muito amor. Sim, não estamos negando isso. Mas como o Espírito Santo nos ajudou a nós a crescermos como irmãos. Aquilo que é a formação da primeira comunidade. Tudo era Espírito Santo. A unidade, a partilha começou a crescer e Pedro disse, olha, é necessário que a gente escolha mais 7 diáconos porque nós não podemos sair da palavra. Porque é a palavra que converte. E a palavra vem do Espírito Santo, da sabedoria do Espírito Santo. Os padres podem estudar filosofia, teologia, tantas coisas que é importante para o estudo.
mas a ação do Espírito Santo é que convence o coração. Amanhã no Evangelho, Jesus vai falar da conversão. Quem nos converte é o Espírito Santo, é a pessoa do Espírito Santo. Então eu concluo agradecendo esse primeiro dia, para que Deus então ilumine esse grupo de oração, derrame os dons, o carisma que São Paulo fala em Coríntios capítulo 12, o carisma. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não é pelo Espírito Santo. As pessoas às vezes dizem, mas a oração em língua é dom de Deus. É dom de Deus. Nós não sabemos o que estamos rezando, mas o Espírito sabe o que nós estamos precisando. E que Ele abençoe muito esse grupo, que Ele abençoe muito a cada um, porque eu tenho certeza que é aqui e é o Espírito Santo que nos faz mais santo, que nos faz mais presente dentro da igreja. Fica um domingo hoje, como diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, quando antes nós não tínhamos noção, o Espírito veio e nos mostrou a noção. Fica um domingo sem a Eucaristia, fica um domingo sem a palavra. Nós não conseguimos. Antes dessa ação do Espírito, talvez sim, mas hoje não. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês querem cantar?